Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A gente ainda não tem previsão de quando vai retornar às aulas, né? Então a gente vai continuando por aqui, tá? A gente já vai ter prova no final desse mês, tá? Eu já fiz as perguntas de vocês, são 6 questões abertas, tá? Fiz questões simples, não precisem se preocupar, tá? A prova não vai estar difícil, até porque, como a gente está por um meio que é difícil vocês tirarem dúvida, participarem da aula e tudo mais, né? Então, a prova vai estar simples, vocês podem ficar bem tranquilos, ok? Hoje a gente vai começar vendo o documento de identidade profissional do advogado, tá? Esse documento de identidade do advogado, ele tá lá nos artigos 13 e 14 do Estatuto. No material de vocês vão ter todos esses artigos também anotados, tá? Lá no material escrito aula 4 de ética. Então, lá nesses artigos 13 e 14, vai estar falando o quê? Primeira coisa, que é de uso obrigatório no exercício da profissão. Então, toda vez que o advogado for para uma audiência, for para uma delegacia, toda vez que ele for trabalhar como advogado, ele tem que estar com esse documento de identidade profissional. Professora, e o que é esse documento de identidade profissional? Quando a gente paga, faz lá a inscrição, que a gente é aprovado na OAB, a gente vem um boleto, a gente paga e vem uma carteirinha da OAB, uma carteirinha cor-de-rosa, um cartão, na verdade, né? Igual um cartão de banco, cor-de-rosa, que a gente chama aquilo lá de carteirinha. E vem uma carteira mesmo, tipo um passaporte, pequeno também, vermelho. Quando as aulas voltarem, eu vou estar mostrando isso para vocês, tá? Normalmente eu já faço isso quando eu dou essa aula, eu já mostro para vocês a carteira, a carteirinha e o token, que é o que a gente acaba utilizando para assinar os processos digitais, tá? Então, toda audiência que eu for, eu tenho que levar esse cartão? Tem. Toda audiência que você for, você tem que levar esse cartão. Ah, mas e se eu fui roubado, ou se eu perdi, ou qualquer coisa desse tipo? No site da OAB, da sua subseção, do seu conselho, você consegue tirar lá, imprimir uma folha da sua inscrição, tá? E aquela folha lá, ela tem um prazo de validade. Então, se caso você for para fazer uma audiência e te pedirem um documento, né, e você não tiver com nenhum documento profissional, você pode imprimir é, esse documento lá no site da OAB, ok? A carteira, o cartão ou a carteira da OAB, eles fazem prova de identidade civil. O que é isso? Que em vez de eu apresentar, por exemplo, a minha carteira de motorista ou o meu RG, eu posso estar apresentando essa identidade profissional, tá? Então, se eu vou, por exemplo, pegar um ônibus, embarcar num avião, ou qualquer outra coisa, né? Vou utilizar do cartão de crédito e me pedem uma identidade para comprovar que aquele cartão é meu, então ela faz prova de identidade civil, ok? Então, sobre o documento de identidade, depois deem uma lida lá no artigo 13 e 14 do Estatuto, ok? Nós vamos agora passar a falar do estágio profissional. Esse assunto a maioria dos alunos de direito eles gostam bastante. Por quê? Porque o estágio profissional é aquele estágio que o estudante de direito pode fazer e ele recebe esse cartão, né, de estagiário. É lógico que tem mensalidade também, é uma mensalidade bem menor do que a mensalidade da OAB, mas ele também tem uma anuidade que deve ser paga, tá? E ele só pode ser pedido lá pelo 7º semestre do curso. Então vamos lá, do estágio profissional. É o aprendiz de direito, pode ser o estudante ou o bacharel em direito,
tá? Então, não necessariamente eu preciso estar cursando a faculdade. O que normalmente eles veem entendido é que para eu pedir a carteirinha, eu ainda tenho que estar cursando a faculdade, tá? Mas eu posso continuar utilizando dela enquanto, por exemplo, eu não tiro a minha carteira definitiva de advogado, ok? Então, é o aprendiz de direito, pode ser o estudante de direito ou o bacharel em direito, aquele que se formou, mas ainda não passou na OAB. Precisa preencher alguns itens lá do artigo 8º. Lembra, na aula passada a gente viu lá os requisitos para ser advogado. Então, dentro daqueles requisitos, tem alguns incisos lá que tem que ser preenchidos. Ali no artigo 9, no inciso 1, vai estar falando, ó, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º, tá? Então, tem alguns incisos ali, alguns requisitos que tanto o advogado profissional ou o estágio profissional de direito tem requisitos que devem ser cumpridos lá do artigo 8º, ok? A pessoa precisa estar estagiando em algum lugar, então tem que estar com vínculo em algum escritório de advocacia, ou a faculdade que ele frequenta estar vinculada à OAB, tá? Você não pode simplesmente só pedir a carteirinha e não tá ou fazendo faculdade numa faculdade vinculada à OAB ou não estar estagiando em lugar nenhum, tá? Precisa de algum desses dois requisitos. E tem que comprovar isso quando você vai fazer o pedido, tá? Esse período de estágio profissional, a validade dessa carteirinha é de 2 anos. E isso você só pode pedir o registro a partir do 7º semestre, tá? Então, você pede lá no 4º ano, né? E você pode utilizar ela no 4º e no 5º ano. Eu pedi no 5º ano, posso continuar utilizando um ano depois? Pode. Enquanto você não passar na OAB e não completar os 2 anos, você pode, ok? Todo mundo pode pedir? Não, não é todo mundo que pode pedir. Tem pessoas que exercem atividade incompatível, tá? Essas pessoas que exercem atividade incompatível, que a gente vai ver mais para frente o que é, essas pessoas não podem pedir essa carteirinha de estagiário, tá? Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem ideia de quem são essas pessoas, tá? Que não podem frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino, tá bom? Ele vai estar lá no artigo 28 do Estatuto, tá? Então, se você tiver com a lei aí 8.906, é só você abrir lá no artigo 28 e lá vai estar os incompatíveis. Cuidado para não confundir com o 27, que o 27 vai estar falando dos impedidos e a gente tem diferença nisso, tá? Então, artigo 28, é incompatível mesmo que em causa própria. Então, essas pessoas aqui, elas não podem advogar como advogados e também não podem tirar a carteirinha de estagiário. Chefe do Poder Executivo e membro da mesa do Poder Legislativo. Então, o prefeito, o governador, o presidente, tá? Ou o chefe da mesa da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados Federais, de deputados estaduais, de senadores, ocupantes de cargos ou funções em direção de órgãos da administração pública, direta ou indireta. Então, o diretor de algum cargo ali da prefeitura, membros de órgão do Poder Judiciário, Ministério Público, os tribunais, conselhos de contas, juizados especiais. Então, esses funcionários da Justiça, de forma geral, se eles estiverem cursando o curso de Direito, e quiserem tirar essa carteirinha de
estagiário, eles não podem, tá? E ali no artigo 28, vocês vão ter várias outras pessoas que também não podem, tá? Então, não é todo mundo que pode pedir a carteira de estagiário. Bom, as atividades que o estagiário pode realizar em conjunto com o advogado, elas estão descritas lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto. E as atividades que o estagiário pode exercer isoladamente, elas estão lá no artigo 29 do regulamento, tá? Então, tem atividades, por exemplo, assinar uma petição, que o estagiário ele só pode realizar em conjunto com outro advogado. Então, assinar uma petição, ele assina, coloca o número da OAB dele de estagiário, mas obrigatoriamente o advogado tem que assinar do lado, ok? Tem que colocar o número da OAB dele também. Agora, tem coisas que ele pode fazer sozinho, por exemplo, carga de um processo, né? O advogado dá uma autorização para ele e ele pode ir lá e fazer carga desse processo. Ele não precisa do advogado ir lá junto com ele, tá? Então, tem coisas que ele pode fazer sozinho, isoladamente, e tem coisas que ele tem que obrigatoriamente realizar em conjunto com o advogado. Então, as coisas que ele pode realizar em conjunto estão lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto, e isoladamente vai estar lá no artigo 29 do regulamento. Eu coloquei aqui para vocês o artigo 9º, né, do Estatuto no material de vocês, que vai estar falando ali, para inscrição como estagiário é necessário. Aí vai estar lá, preencher os requisitos mencionados nos incisos nananina do artigo 8º. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Aqui ou, né, está estagiando no escritório ou aquilo que eu falei, a faculdade estar vinculada. Aí o parágrafo 1º, estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico. Pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superiores, pelos conselhos da OAB ou por setores jurídicos e escritórios de advocacias credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. Então, se você está em Maringá, Maringá é no Paraná, você vai ter que pedir para a subseção, para o Conselho Seccional de Curitiba, né, do Paraná. Então, você vai na subseção aqui de Maringá, leva a documentação, essa subseção envia para o Conselho Seccional de Curitiba e depois eles enviam o documento para a subseção de Maringá e você retira lá, ok? O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Então, ele não pode nem tirar a carteirinha da OAB de estagiário e futuramente também não vai poder nem tirar a carteirinha de advogado enquanto ele estiver nessa profissão, ok? O parágrafo 4º do artigo 9º vai estar falando: o estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na ordem, tá? Então, não é só para o estudante. Depois eu coloquei aqui só o artigo 27 do regulamento, mas lá no regulamento vocês vão ter do artigo 27 ao artigo 31, só falando sobre o estágio profissional. Vai estar falando de carga horária, entendeu? Ele vai estar falando do convênio, das instituições de ensino, tá? Então, ele vai estar falando o que esse aluno tem que estar fazendo, das práticas processuais, né? Audiências e tudo mais. Então, ali no regulamento, ele vai estar falando mais sobre a questão do estágio profissional, ok? Então, sobre o estágio profissional é isso, tá? Então, pode ser estudante ou bacharel de direito
tem que preencher alguns requisitos lá do artigo 8º, estar estagiando em algum lugar ou a faculdade estar vinculada na OAB, tem duração de 2 anos, só pode pedir o registro a partir do 7º semestre da faculdade. Pessoas que exerçam atividade incompatível não podem pedir a inscrição de estagiário, tá? E o estagiário tem atividades que ele pode realizar isoladamente ou conjuntamente com o advogado, ok? Então, isso aí foi sobre o estágio profissional. Agora, nós vamos passar para o mandato, tá? Então, nós vamos falar agora sobre o mandato. O mandato, ele é uma espécie de contrato consensual, tá? Então, é um contrato que o advogado faz com o cliente, tá? Consensual, porque ninguém está sendo forçado a realizar esse tipo de contrato. A gente fala que é um contrato não solene, por quê? Porque, por exemplo, ele não exige escritura pública, como a venda de imóvel, né? A venda de um imóvel, por exemplo, a gente obrigatoriamente tem que fazer no cartório, por escritura pública. Então, é um contrato solene, tá? Já o mandato é um contrato não solene. Ali no material de vocês vai estar lá intuito personae. O que quer dizer isso? Intuito personae quer dizer personalíssimo. Então, as partes daquele contrato não podem mudar, tá? Então, nem o advogado e nem o cliente vai poder mudar. Se isso for mudar, eu tenho que fazer o quê? Um novo contrato. A não ser que eu coloque uma cláusula, né, nesse contrato falando que o advogado pode, por exemplo, subestabelecer, né, para algum outro colega, alguma coisa desse tipo. A gente vai estar vendo isso mais para frente. Mas, via de regra, é um contrato personalíssimo. Então, toda vez que vocês virem essa palavra, intuito personae, significa personalíssimo. Continuando, e via de regra é um contrato gratuito, tá? Via de regra, não quer dizer que todos sejam. Bom, as partes do contrato de mandato, a gente tem duas partes: o mandante, que é o cliente, e o mandatário, que é o advogado. Então, o mandante outorga poderes ao mandatário. Então, o cliente, ele dá poderes para o advogado agir em seu nome, tá? É isso que quer dizer essa outorga de poderes, tá? Então, o mandante outorga poderes ao mandatário. O cliente dá poderes ao advogado. É isso, tá? Sobre o mandato, a gente vai ter lá no artigo 5º do estatuto, falando dele, que tem aqui, eu coloquei ele no material para vocês, e também vai ter lá do artigo 9 ao 26 do Código de Processo Civil, tá? Então, o Código de Processo Civil é mais difícil para vocês verem, né? Para os alunos do primeiro semestre, porque vocês ainda não estão tendo ainda aula de processo civil, nem aula com código, né? Mas, enfim, não tem problema isso, tá? Até porque a gente só vai estudar mais aqui a questão do estatuto. Para que serve um mandato? O mandato serve para eu postular em juízo ou fora dele, tá? Então, eu posso... esse advogado, ele vai estar dando poder, vai estar recebendo poderes do cliente dele para entrar com uma ação judicial, para defender numa ação judicial, para fazer uma carga de um processo administrativo, por exemplo, na prefeitura, tá? Então, quando fala postula em juízo ou fora dele, é porque pode ser judicial ou não. Não quer dizer que toda procuração é judicial, ok? Procuração é um instrumento do mandato, tá? Então,
a procuração, aí a gente vai ver agora os tipos de procuração. A procuração é onde se verbaliza esse mandato. É onde você coloca quais são os poderes, quais são as cláusulas, se tem validade, para que qual que é o poder específico, qual que é a ação específica que ele vai estar fazendo, se ele vai distribuir uma ação, se ele vai defender uma ação, se essa ação é civil, criminal, até quando, né, em primeiro grau, segundo grau. Então tudo isso vai estar estabelecido ali na procuração, tá? Então só o caput ali, né? Caput quer dizer cabeça, do artigo 5º, o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato, tá? Então, toda vez que eu for, por exemplo, peticionar num processo, é a primeira vez que eu estou peticionando. A primeira coisa que eu preciso fazer é juntar essa procuração. Se eu ainda não estou com a procuração, o que eu preciso fazer? Preciso peticionar no processo, informando o juiz que a procuração vai ser juntada lá num prazo de 5 dias, 10 dias, ou para ele me conceder um prazo para que ele lá seja juntado. Agora, se eu for distribuir uma ação, eu já tenho que distribuí-la com essa procuração juntada, ok? Eu posso, via de regra, eu posso pedir prazo para juntar a procuração, a não ser quando eu estou distribuindo um processo novo, né? Então, se eu for pedir para tirar cópia de um processo na prefeitura, por exemplo, eu já tenho que estar com a procuração em mãos, tá? Então, eu tenho sempre que fazer prova do mandato. Através do quê? Através da procuração, tá? Então, a gente tem alguns tipos de procuração. A primeira que a gente vai ver ali é a procuração para foro em geral. Essa procuração, ela é chamada procuração ad judicia, tá? Esse nome vai estar ali também no material de vocês. O tia, em latim, ele sempre vai ser cia, tá? Então, por isso que a gente fala ad judicia e não ad juditia, tá? É ad judicia. Essa é a procuração mais comum que os advogados fazem, porque ela habilita o advogado a postular judicialmente em nome do cliente. E para poderes especiais, por exemplo, confissão, transação, deve ter uma cláusula ali especial, tá? Falando que ele tem esses poderes especiais. Então, o primeiro tipo de procuração, procuração para foro em geral, é chamada de procuração ad judicia. Normalmente, em cima da procuração já vem escrita procuração ad judicia, ok? A outra procuração que a gente tem é a procuração com poderes especiais. Essa procuração, ela garante poderes diferenciados além da postulação em juízo, tá? Então, você pode também confessar, transacionar, né, fazer acordo. É uma procuração que, em vez da cláusula, né, você já é uma procuração especial em si. A adjudícia, ela é para postular em juízo, tá? Então, obrigatoriamente, eu utilizo dela em juízo. Agora, a procuração com poderes especiais, ela pode ser utilizada judicialmente ou não, tá? Então, eu posso fazer uma venda, posso fazer alguma carga, por exemplo, de algum processo no INSS, né, que não é um processo judicial, é um processo administrativo, pegar informações na Receita Federal, tá? Então, essa procuração com poderes especiais, ela, além da postulação em juízo, tá? Então, ela serve para o judicial e fora do judicial. A adjudícia, quando você lê esse judícia, lembra já de judiciário, tá? Ela só serve para o judiciário, ok? Depois a gente vai ter a procuração apodiacta. Essa procuração, ela é feita no próprio processo, tá? No próprio processo. Como que normalmente isso acontece? Você às vezes está aguardando ali uma audiência
e o juiz precisa de um advogado para a audiência que está acontecendo naquele momento. O que ele faz? Ele pede para você entrar e ser o procurador de uma daquelas partes que está sem advogado. E daí o próprio cartorário faz ali a procuração no termo de audiência, na ata, tá? Então, essa procuração apodiacta, ela é feita pelo escrivão, geralmente durante as audiências, tá? Ele faz ali na hora. Esses são os 3 tipos de procuração que a gente tem, tá? Então, procuração para foro geral, procuração com poderes especiais e a procuração apodiacta. Agora, a gente vai ver os tipos de extinção da procuração. Então, a gente tem 2 tipos de extinção. A primeira é a renúncia. A renúncia, ela vai estar lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto, no artigo 6º do Código de Ética e no artigo 6º do Regulamento, tá? Então, esses artigos, eles vão estar falando ali para vocês. Perdão, gente, eu falei artigo 6º do Código de Ética, não, é artigo 16 do Código de Ética, tá? Então, vamos lá. A renúncia é um ato de vontade própria do advogado de dar fim naquela relação dele com o cliente naquele processo, tá? Então, ele envia uma carta R para esse cliente, né? A hora que o AR voltar, ele junta esse AR no processo e ele ainda, depois dessa juntada, ele ainda responde por mais 10 dias, porque caso tenha uma intimação, por exemplo, um prazo para um recurso, alguma coisa desse tipo, né? Ele vai ter que cumprir, tá? Então, ele junta essa carta R, mas mesmo assim ele responde ali por 10 dias no processo. Então, a renúncia é um ato unilateral do advogado, tá? Renúncia é para advogado, ela não depende da vontade do cliente. Ah, professora, mas e se o cliente quiser encerrar o contrato, trocar de advogado? Daí ele vai fazer uma revogação, tá? A revogação, ela tá lá no artigo 17 do Código de Ética. A revogação é o encerramento do contrato por vontade do cliente, tá? Mas não é porque ele encerrou o contrato que ele não vai ter que pagar os honorários, e não é que se tiver uma condenação e sucumbência, alguma coisa lá na frente, que ele também não terá direito a receber, que ele vai sim, tá? Então, para você revogar os poderes do seu advogado, você tem que pagar os honorários que você deve para ele, ok? Então, a renúncia é ato unilateral do advogado e a revogação é ato unilateral do cliente, ok? Depois, a gente tem ainda o subestabelecimento. Vocês vão ouvir muito falar em sub, tá? Então, toda vez que falarem sub, lembrem-se de subestabelecimento. O subestabelecimento é quando você passa poderes para um outro advogado. A gente tem 2 tipos de subestabelecimento. A gente tem o subestabelecimento com reserva de poderes e o sem reserva de poderes, tá? O subestabelecimento sem reserva de poderes, ele está previsto lá no artigo 26, parágrafo 1º do Código de Ética. Neste subestabelecimento, né, que é o sem reserva de poderes, ele transfere totalmente os poderes a ele conferidos na procuração. Então, ele pega todos os poderes dele e repassa para um outro advogado. E a hora que ele faz isso, ele passa a não ter mais poderes naquele processo. Então, ele não atua mais naquele processo, tá? Então, esse é o sem reserva de poderes. Então, ele fica sem nada, ele fica sem poderes. E a gente tem também o subestabelecimento com reserva de poderes.
então ele passa para o outro advogado os mesmos poderes que a ele foi conferido, tá? Então, se foi para peticionar no processo, fazer audiência e tudo mais, e os dois continuam advogando naquele processo. Normalmente isso acontece quando? Quando você precisa que um advogado vá fazer uma audiência para você, porque você não pode, ou porque essa audiência é em outra cidade. Então você subestabelece para ele com reserva de poderes, porque você continua no processo, né? Para ele realizar essa audiência para você, tá? Então a gente tem dois tipos de subestabelecimento: com reserva e sem reserva. Com reserva, você continua no processo. Sem reservas, você fica sem poderes, então você sai do processo, ok? Então, procuração a gente tem de foro geral, poderes especiais e a apo de acta. Para o advogado sair do processo, a gente é chamado ato de renúncia. Para o cliente retirar os poderes do advogado, a gente chama de revogação. E a gente tem ainda o subestabelecimento com poderes, né? Com reserva de poderes, e o subestabelecimento sem reserva de poderes, ok? Então a gente vai ter esses dois tipos de subestabelecimento. Aí vai depender se o advogado vai querer continuar no processo ou não. Professora, se eu quiser renunciar ou se eu quiser pedir a revogação, eu posso utilizar desse subestabelecimento sem reserva de poderes? Pode, tá? O advogado quer sair. Ele fala, olha, conversa com o cliente, fala, olha, eu vou renunciar ao mandato, você tem alguém para colocar no processo? Tem. Então eu vou lá e faço, né, um subestabelecimento sem reserva de poderes, passando todos os meus poderes para aquela pessoa, né, que vai assumir o processo, tá? Então, eu transfiro totalmente os poderes para ele. Eu quero revogar, doutor, eu quero tirar o processo de você e coisa e tal, como é que eu faço? Você já tem um novo advogado? Já? Então vou fazer um subestabelecimento para ele, sem reserva de poderes, tá? Então, nesse subestabelecimento sem reserva de poderes, eu faço essa transferência de poderes para eles, ok? Então, em vez de eu enviar uma carta R, ou ir lá e desfazer o contrato com o advogado para ele não receber mais, eu posso fazer esse subestabelecimento sem reserva de poderes, ok? Pessoal, então, por hoje é só. Eu vou colocar o material para vocês, tá? Então, hoje a gente viu a questão do documento de identidade profissional, né? Lá a carteirinha. O estágio profissional, a questão do estágio profissional, como quem pode, quem não pode, como deve ser feito. E vimos também a questão do mandato, né? E um instrumento que viabiliza o mandato, que é a procuração, ok? Eu vou colocar um questionário lá para vocês e o tópico lá no fórum para vocês debaterem, tá bom? Fiquem bem, fiquem tranquilos. Se puderem, fiquem em casa, né? E lavem essas mãozinhas, tá? Tô com muita saudade de vocês, mas daqui uns dias a gente já se encontra na sala de aula. E fiquem tranquilos com a questão da prova, tá? A prova vai ser bem tranquila, até porque vocês vão estar em casa, né? Eu tenho certeza que vocês vão acabar dando uma olhada no material na hora de estar fazendo a prova, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até na próxima semana.